Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. O ano é 1888. O auditório da Academia de Música de Nova York está lotado. Centenas de pessoas aguardam ansiosamente pela presença de Meg Fox, a irmã do meio do trio que ficou conhecido por todo o país pela sua capacidade de se comunicar com os espíritos. Mas, naquela noite, o que Meg Fox tinha para contar era muito mais surpreendente do que todas as mensagens que ela já tinha trazido do mundo dos mortos. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. A história das irmãs Fox começou em 1848, no povoado rural de Hydesville, no interior de Nova York. A família Fox era formada pelo pai John, a mãe Margaret e as filhas mais novas, Maggie, de 14 anos, e Kate, de 11. O casal tinha também outros 4 filhos mais velhos que já moravam sozinhos. Quando a comunicação com os mortos começou, a família tinha se mudado há poucos meses para Hydesville. Eles estavam procurando um novo começo depois de muitos conflitos entre o casal devido ao alcoolismo do marido, o John Fox. O fato é que desde que eles chegaram na casa, começaram a perceber ruídos estranhos. E aquela coisa, né? A princípio, o John Fox não se importou muito quando as filhas e a esposa falaram sobre os ruídos. Ele disse que deviam ser sons de ratos ou guaxinins, ou até mesmo vento passando pelas estruturas de uma casa muito antiga. Mas Margaret, sua esposa, custava acreditar. Para ela, era muito mais provável que se tratasse de uma presença invisível vagando pelos corredores escuros da casa, ou um fantasma, desesperado para fazer contato com os vivos. Os barulhos se pareciam com batidas e vinham de diferentes pontos da casa, sendo que ninguém sabia identificar o que estava causando aqueles sons. Em 31 de março, a família já estava desesperada, principalmente a mãe, Margaret. Ela estava convencida de que os ruídos só podiam ser uma manifestação do outro lado. Naquela noite, enquanto ouviam as pancadas, uma das meninas teve uma ideia. Ela disse para os ruídos: "Você consegue fazer isso?" E bateu palma 3 vezes. Alguns segundos de silêncio. A tensão estava presente no ar que aquela família respirava. Foi então que veio a resposta. Todos se entreolharam. A mãe estremeceu e considerou sair correndo pela porta, mas, paralisada pelo medo, ela permaneceu congelada onde estava. Em seguida, Meg disse: "Agora conte até 10. E 10 batidas foram ouvidas. Se você é um espírito sofredor, continuou Meg, manifeste-se com 3 batidas. Ninguém sabia naquele momento, mas esse era o começo de uma jornada assustadora e com consequências drásticas para as irmãs. Todos estavam abismados. Os barulhos pareciam entender o que elas falavam, ou seja, elas estavam mesmo se comunicando com o espírito. Rapidamente, a mãe mandou chamar a vizinha mais próxima.
Ela precisava de uma pessoa de fora para confirmar que não estavam todos ficando loucos naquela casa. Quando a vizinha chegou, os barulhos continuaram. E mais, as pancadas agora respondiam a perguntas de sim e não de acordo com um código sugerido pela mãe. A família seguiu fazendo perguntas e obtendo respostas. As batidas revelaram que a presença na casa era de um espírito de um mascate que passou pela região alguns anos antes. O espírito informou que foi assassinado 5 anos antes naquela residência e enterrado no porão. O motivo do crime seria o roubo da quantia de $500 que a vítima carregava. Nessa época, $500 significava uma pequena fortuna. Era mais do que um trabalhador do campo ganhava durante um ano inteiro. Não demorou para que a novidade se espalhasse. Imagina só, num lugar onde nunca acontece nada e as maiores notícias são quem vai se casar com quem, ou sobre a colheita ou um animal que morre, quando aparece uma casa assombrada pelo espírito de um homem, ninguém fala de outra coisa. Quê? Hã? Ah, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram pra falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem. Assim, muitas pessoas passaram a visitar a residência, ávidos para ouvir mais sobre o outro lado. Ou apenas tentando entender o que estava acontecendo ali, né? Claro que nem todos na vizinhança acreditavam que a família Fox estivesse sendo assombrada. Pelo contrário, algumas pessoas diziam que era muito conveniente que o espírito do mascate tivesse resolvido entrar em contato bem na véspera do dia 1º de abril. Então, para muita gente, aquilo tudo não passava de uma pegadinha do dia da mentira. E tem mais um fator que torna essa história muito mais conveniente. Os mascates eram, assim, o personagem perfeito para uma história de assombração naquela época. Porque eles eram vendedores itinerantes que cruzavam cidades e mais cidades em suas carroças oferecendo os produtos. Assim, quando um deles desaparecia da cidade, podia ser apenas porque ele já tinha vendido tudo o que tinha para vender ali e simplesmente tinha ido embora, ou podia significar algo muito mais sombrio. E eles também carregavam grandes quantias de dinheiro, ou seja, se tornavam alvos de assaltos constantes nas estradas. Mas, voltando a Hydesville, nos dias posteriores, um grupo de moradores se juntou para cavar o porão da casa da família Fox. Eles estavam procurando os restos mortais do mascate que teria sido enterrado ali. Mas, conforme foram cavando, encontraram uma nascente, o que atrapalhou o trabalho. E eles até voltaram várias vezes depois, mas nunca encontraram nada. Agora, se a gente pensar bem, os acontecimentos na residência da família Fox lembram um pouco o enredo de um filme de terror. Pensa comigo. Batidas, sons inexplicáveis, um fantasma em busca de justiça. A sorte é que eles não tinham um cachorro, né? Porque senão vocês já sabem o que ia acontecer com o coitado do Totó. E eu vou aqui deixar o meu protesto contra os filmes de terror que matam animais. Não tô preparada pro pet morrer, gente. Cachorrinho, gatinho não pode morrer. Mesmo numa época sem internet, a notícia não demorou para chegar em Nova York. E um jornalista chamado E.E. Lewis correu para Hydesville para cobrir o caso. Depois de algumas semanas entrevistando as pessoas do local e apurando os fatos, o Lewis publicou um livreto confirmando a veracidade do terror que a família estava vivendo. O livreto tinha um nome extremamente original de Relatório dos ruídos misteriosos ouvidos na casa de John Fox. E foi super importante na divulgação dos acontecimentos sobrenaturais daquela casa, que ele virou um fenômeno de vendas. E esse livreto também trouxe uma nova reviravolta para o caso.
Lia, a mais velha das irmãs Fox, morava em Rochester, a 55 quilômetros de Hydesville. Ela tinha 35 anos e era separada. A Lia se sustentava dando aulas de piano e não tinha muito contato com a família. Mas, quando um de seus alunos mostrou um livreto falando da confusão envolvendo a sua família, ela rapidamente correu para a casa dos pais. Chegando lá, é claro, a Lia encontrou todo mundo desesperado, além de uma multidão de pessoas que se aglomerava ao redor da casa, exigindo explicações. Tocada com a situação e preocupada com o bem-estar da família, Lia aconselhou que a mãe e as irmãs saíssem de Hydesville. Para a surpresa de todos, quando as meninas saíram da casa, os ruídos imediatamente pararam. E mais, os sons de pancada acompanhavam as garotas por onde elas fossem. Não era fácil escapar do mundo dos mortos. Antes da gente prosseguir, é preciso destacar que o contato com o sobrenatural não era exatamente uma novidade para a família Fox. Desde pequenas, as meninas ouviam relatos de como a sua avó costumava se levantar no meio da madrugada e caminhar até o cemitério local, num estado meio dormindo e meio acordada. Na manhã seguinte, a vovó Rutan contava detalhes sobre de quem era o enterro que ela tinha presenciado, quem estava chorando e quais eram os cavalos ou amigos e vizinhos que tinham puxado o caixão. Mesmo que no meio da madrugada não tivesse nenhum enterro acontecendo. Seu marido e os filhos ficavam assombrados com o relato, especialmente porque poucas semanas depois, as cenas que ela narrava acabavam acontecendo de verdade. Então, Kate e Maggie foram morar com a sua irmã Lia. Como os eventos continuaram acontecendo, a mais velha logo percebeu o potencial comercial daqueles fenômenos. Lia passou a levar as irmãs à casa de pessoas ricas e poderosas, e todo mundo se encantava com os poderes das meninas e com as mensagens que elas transmitiam dos espíritos. Lentamente, ao longo do verão de 1848, os métodos de comunicação entre mortais e espíritos foram refinados e codificados. 3 batidas indicavam sim. Silêncio ou uma única batida queria dizer não. Agora, se fossem 5 batidas, significava que o espírito estava pedindo o uso do alfabeto. E então uma pessoa começava a recitar as letras para o espírito indicar o que ele queria dizer. Funcionava mais ou menos assim. Uma das irmãs Fox falava A, B, C, D. Quando ouvia um som da batida, ela anotava a letra correspondente e assim iam soletrando as mensagens. E as comunicações seguiam. Pouco tempo depois, Lia, a irmã mais velha, também percebeu que tinha o dom de comunicação com o outro lado, assim como as irmãs. Mas, diferente das irmãs mais novas, Lia não se comunicava com os espíritos por meio de batidas, e sim através de um sono magnético. A essa altura, a reputação das irmãs como mensageiras dos espíritos já começava a se espalhar pelos países próximos e centenas de pessoas já tinham atestado o poder delas. Mas os mortos queriam mais. E foi por pedido dos desencarnados que as irmãs se apresentaram no maior teatro de Rochester, o Corinthian Hall, em 14 de novembro de 1849. Naquela noite, cerca de 400 pessoas se aglomeraram no teatro para ver as irmãs. As opiniões do público eram variadas. Havia quem achasse que as irmãs Maggie e Kate fossem santas e quem dissesse que elas não passavam de charlatãs. Agora imagina o desespero das meninas com 12 e 15 anos na época ao subir ao palco e encarar uma multidão de pessoas gritando ofensas enquanto outras aplaudiam e as incentivavam. Durante 3 noites seguidas, elas foram testadas para confirmar que não havia nenhuma fraude na comunicação dos espíritos e que elas não estavam escondendo nenhum mecanismo que fazia o ruído das batidas que todos ouviam. O grupo de examinadores não conseguiu constatar uma fraude.
Mas, ainda assim, algumas pessoas do público estavam revoltadas e ameaçaram partir para a violência. Mas se os opositores das irmãs Fox queriam detê-las, eles escolheram a pior estratégia. As 3 irmãs foram escoltadas para fora do Corinthian Hall sob a proteção do chefe de polícia. E isso só fez com que a fama delas crescesse ainda mais. As irmãs Fox ascenderam ao status de celebridades. Elas apareciam nas capas de jornais e eram convidadas para festas da alta sociedade. As apresentações se tornaram regulares e elas chegaram a arrecadar mais de $100 por dia. E vale a gente lembrar, que o mascate lá da casa de Hydesville tinha sido morto por $500, a quantia que elas faziam agora em 5 dias, e que um trabalhador fazia em um ano inteiro. E nessa época, o trabalhador da cidade recebia mais ou menos $1 por dia. O ingresso para as sessões públicas era bem barato, o que ajudava a aumentar ainda mais a popularidade das irmãs. E elas também faziam, é claro, sessões privadas, cobrando muito mais caro para quem podia pagar aquele extra, Nesse momento, a gente se pergunta: mas por que será que tinha tanto fascínio assim com as garotas? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o ser humano sempre teve interesse por temas que vão além da nossa compreensão. E a morte é uma coisa que assusta muito, porque a gente sabe que é inevitável, mas se pudesse a gente evitava sim. Além do mais, estamos falando do século XIX, Uma época em que a expectativa de vida era super baixa e a taxa de mortalidade infantil muito alta. E 10 anos depois, em 1861, ainda ia começar a Guerra Civil Americana, que ia trazer ainda mais mortos. Ou seja, tudo isso junto fazia com que praticamente todo mundo tivesse um ente querido que tinha passado para o outro lado. E a possibilidade de se comunicar com eles era tentadora. E agora, uma pausa para a nossa leitura sobrenatural. A indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. O livro de hoje é Além da Escuridão, da escritora Hilary Mantel. Nesse livro, a gente conhece a Allison, que, assim como as irmãs Fox, é uma médium profissional que percorre várias cidades transmitindo mensagens dos mortos. Mas a Allison é muito mais do que uma pessoa que atua como uma ponte com o outro lado e traz conforto para as pessoas que estão sofrendo com a perda de um ente querido. Ela tem seus próprios fantasmas e lida constantemente com os seus terrores, com as marcas da sua infância que ainda estão presentes através dos espíritos dos homens do seu passado. Tenho que te avisar que esse não é exatamente um livro de terror, apesar de tratar de temas que são tão comuns no gênero. Na verdade, é uma história dos fantasmas da vida de Allison, do poder que eles têm sobre ela e de como eles moldaram a vida conturbada que ela leva. E o mais interessante é que, para dar uma profundidade maior para a trama e mergulhar mesmo no universo da personagem, a autora estudou tarô, Reiki, que é uma terapia de origem japonesa baseada na manipulação de energia vital, e fez também algumas sessões de regressão. Olha, eu fiquei toda arrepiada só de me lembrar desse livro. Eu li o Além da Escuridão tem uns 8 anos e sinceramente já tô louca para ler de novo. Se eu fosse você, não perdi essa leitura. Calma, já vou. Os cavalos estão ansiosos. Vamos ter que voltar para nossa viagem. As irmãs Fox pareciam ter tudo o que era necessário para uma vida rica e feliz. Dinheiro, fama, além dos presentes que eram enviados para elas. Elas recebiam constantemente caixas e mais caixas de champanhe, de vinho, de roupas chiques, joias e muitos outros mimos. Ou você pensa que foram as influencers que inventaram os recebidinhos? Nada disso. Mas a vida foi tomando outros rumos. Em 1853, Meg se apaixonou pelo explorador e escritor Elisha Kent Kane. Eles ficaram noivos e Kane desejava que Meg abandonasse a comunicação com os espíritos. Mas a história de amor dos dois não teve um final feliz. Kane morreu em uma expedição no Ártico em fevereiro de 1857. Abalada com o luto, Meg finalmente atendeu ao pedido de seu noivo e parou as sessões de contato com os mortos.
Deus. Ela também se converteu ao catolicismo, que era a religião do Kane, e dizia abominar as práticas que tinham feito com que ela ficasse famosa. Mas a pobreza e a dor da perda do seu amado logo fizeram com que Meg mergulhasse no alcoolismo. Em 1855, Leah se casou com Daniel Underhill, um homem rico de negócios que deu para ela uma vida muito confortável. Mas apesar da segurança financeira que o casamento trouxe, a Leah ainda seguiu fazendo comunicações com os espíritos. Mas agora ela usava dos seus dons para impressionar familiares e amigos de forma privada e gratuita. Assim, em 1861, Kate era a única das 3 irmãs que ainda realizava sessões públicas cobrando ingressos. Ela tinha 24 anos e agora traduzia mensagens de várias maneiras. Ela soletrava palavras enquanto os espíritos batiam, ela também transcrevia mensagens que chegavam por vias psíquicas e às vezes ela transmitia 2 mensagens ao mesmo tempo, escrevendo frases com a mão esquerda e a letra invertida enquanto falava outras coisas. E eu mal consigo escrever e pensar ao mesmo tempo, isso aí é que é dom, gente. Porém, mesmo com todo o contato com os mortos, a Kate não estava preparada para ver os seus pais passando para o mundo dos espíritos. O ano de 1865 foi muito duro para a família Fox. Em janeiro, John morreu e em agosto foi a vez de Margaret, que faleceu de febre tifoide. A perda foi devastadora para todos, mas Kate parecia ter sido a que mais sentiu. E ela acabou caindo no alcoolismo como uma forma de buscar consolo ou alívio para sua dor. Ou seja, ela seguiu o mesmo caminho trágico que seu pai e sua irmã Meg tinham percorrido. É possível que Meg e Kate tenham herdado a predisposição para a dependência do álcool do seu pai, mas ela certamente foi exacerbada pelas tensões, anseios, tentações e decepções de suas vidas de mediunidade. A Kate foi internada algumas vezes para tratar do alcoolismo e de vez em quando até dava uma fugidinha das clínicas. Passando por altos e baixos, ela acabou conhecendo o Henry Jenkins, um advogado de 50 anos que era viúvo. Kate e Henry se casaram em 1872. Eles se mudaram para a Inglaterra e tiveram 2 filhos. Mas, diferente de suas irmãs, Kate tinha em seu marido um incentivador dos seus dons. O Henry participava com ela de sessões privadas e encontros com estudiosos do paranormal. Mesmo assim, a Kate resolveu se afastar da vida de sessões públicas para se dedicar apenas à família e aos filhos. E os relatos contam que ela vivia feliz com o Henry e que tinha conseguido superar sua dependência do álcool. Talvez tenha sido por viver toda essa felicidade que Kate nunca se recuperou da morte do marido. Em 1881, Henry teve um ataque cardíaco e morreu. Kate estava sozinha com os 2 filhos e um luto sem fim. E foi assim que ela acabou caindo de novo nas garras do alcoolismo. Com todas as irmãs afastadas do palco, o anúncio de que Meg Fox faria uma apresentação especial no auditório da Academia de Música de Nova York chamou a atenção da imprensa. Mas o que atraiu mesmo as pessoas era a promessa de que ela traria informações nunca antes reveladas. O público não perdeu a oportunidade e, em 21 de outubro de 1888, centenas de pessoas se acotovelaram para entrar no auditório. Meg subiu ao palco. Ela estava nervosa com a gravidade do que ia revelar, mas tinha decidido que não iria mais se calar. Do camarote, sua irmã mais nova, a Kate, a observava, apoiando seu ato. Meg então revelou que toda a trajetória das famosas irmãs Fox não passava de uma farsa. Isso mesmo, elas nunca tiveram a habilidade de se comunicar com os mortos. A reação do público foi imediata. Alguns aplaudiram a coragem de Meg em contar a verdade, enquanto outros vaiavam e gritavam ofensas, chamando-a de mentirosa e de outras coisas bem piores. Meg respirou fundo, tomou coragem e seguiu lendo seu discurso.
Ela explicou como tudo havia começado 40 anos antes no pequeno povoado de Hydesville. Segundo Maggie, ela e sua irmã Kate estavam entediadas e inventaram uma brincadeira. Elas costumavam amarrar uma maçã em um barbante e puxavam a ponta do barbante para cima e para baixo, fazendo com que ela batesse no chão. Ou então, simplesmente deixavam a maçã cair no chão, fazendo um barulho estranho toda vez que ela quicava. Nada além de uma brincadeira de criança. O que até fazia sentido, né? Já que a Maggie tinha 14 anos e a sua irmã Kate 11 nessa época. Na noite de 31 de março, as meninas decidiram levar o truque mais adiante. Elas vinham treinando para estalar os dedos dos pés ruidosamente e não demorou muito para que descobrissem que conseguiam produzir sons de pancada muito altos, estalando os dedos dos pés em contato com uma superfície que fosse boa em conduzir o som, como a cabeceira de uma cama ou o assoalho de madeira da casa. Mas a brincadeira acabou saindo do controle quando mais e mais pessoas apareciam na casa intrigados com os sons sobrenaturais. Assustadas com o interesse das pessoas, as meninas não sabiam como confessar a farsa. E acabou que uma mentira levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Maggie disse também que foi a sua irmã mais velha, a Lia, quem teve a ideia de transformar os falsos poderes das meninas em um negócio lucrativo. E então, Maggie e Kate se transformaram em vítimas da ganância da irmã. Quando perguntaram como elas conseguiram manter a farsa por tantos anos e como acertavam as perguntas feitas, Maggie respondeu que a coisa toda não passava de truques baratos de mágica, de leitura fria e de falar o que os clientes queriam ouvir. E a leitura fria é uma técnica de adivinhação que envolve você analisar o comportamento das pessoas e ir fazendo perguntas para que elas mesmas te deem as respostas, tipo o que a gente via no seriado The Mentalist. E Maggie disse que era muito fácil dizer o que as pessoas queriam ouvir, já que todo mundo deseja que seus entes queridos digam que eles encontraram a luz, que estão em um lugar melhor e que vigiam amorosamente os que ficaram. Ela falou também que num teatro com boa acústica era muito fácil de fazer com que os sons produzidos no palco chegassem até o final da plateia. A apresentação terminou com Maggie de pés descalços mostrando como produzia os sons de pancada. Nos meses seguintes, Maggie e Kate seguiram fazendo apresentações por diversas cidades dos Estados Unidos, revelando a farsa. Mas, depois da primeira revelação, as apresentações não fizeram grande sucesso. Como em um show de mágica, o público da época preferia se encantar com os truques do que saber como eles eram executados. Além do mais, mesmo que as afirmações fossem chocantes, nem todo mundo levou a sério o que as irmãs Fox diziam. Isso porque tanto Maggie quanto Kate estavam mergulhadas no alcoolismo e tinham ganhado a fama de desequilibradas. Algumas pessoas argumentavam que elas teriam recebido uma grande quantia em dinheiro para fazer essas confissões. E essa é uma hipótese bastante válida, já que tanto a Kate quanto a Maggie tinham perdido todo o dinheiro que ganharam durante os anos. Elas estavam extremamente empobrecidas e sobrevivendo de favores de amigos. E tem mais um fator. Kate também vinha lutando contra a irmã mais velha, Lia, que queria pegar a guarda dos filhos dela, dizendo que devido ao vício, a Kate não tinha mais condições de cuidar das crianças. Então, a revelação de que Lia tinha na verdade explorado duas crianças inocentes podia ser uma forma delas de tirarem a credibilidade da irmã mais velha e impedir que Lia conseguisse a guarda dos filhos de Kate. Porque as confissões mostravam que Lia abusava de crianças inocentes e que ela tinha manipulado duas meninas que não sabiam se proteger e ficavam impotentes sob a influência traiçoeira de adultos cruéis e egocêntricos. Como Maggie Fox mesmo disse. Minha irmã Kate e eu éramos muito pequenas quando essa farsa horrível começou. E essa senhora idosa, minha outra irmã, fez de nós instrumentos. Mamãe era uma mulher tola, uma fanática. E eu a chamo de fanática porque ela era honesta, ela realmente acreditava nessas coisas. E existe mais um fator que fez com que as pessoas não levassem tão a sério assim a confissão das irmãs. No ano seguinte, em um plot twist que ninguém estava esperando, Kate e Maggie deram uma entrevista para o jornal New York Press em novembro de 89, desmentindo as confissões que fizeram. Ou seja, primeiro elas disseram que tudo era mentira,
para depois dizerem que tudo era verdade e que se arrependiam de ter falado a mentira antes. Nessa altura do campeonato, é claro, ninguém sabia mais no que acreditar. Depois disso, a estrela das irmãs que tinham encantado o país com a sua habilidade de se conectar com o outro lado não demorou muito para se apagar. Lia, a irmã mais velha, odiada pelas duas mais novas, morreu em 1890 de uma doença no coração. Ela tinha 78 anos. Depois de uma vida de sucesso estrondoso e de muitos sofrimentos envolvendo o mundo dos mortos, Kate faleceu em julho de 1892. Menos de um ano depois, em março de 93, Meg faleceu com 59 anos. Ela estava empobrecida, solitária e sobrevivia de caridade. As irmãs Meg e Kate foram enterradas lado a lado em um cemitério em Nova York, juntas na morte como estiveram na vida. A turbulenta história das irmãs Fox segue ainda hoje cercada de mistérios. Elas eram mesmo farsantes? Os acontecimentos da noite de março em Hydesville foram reais ou apenas uma brincadeira de duas crianças entediadas? E mais, as meninas teriam sido vítimas do esquema manipulador de uma irmã que se mostrou muito boa em marketing? Mas se era mesmo uma fraude, como elas teriam conseguido enganar tantas pessoas durante 40 anos de carreira? Talvez elas realmente fossem capazes de se comunicar com o mundo dos mortos. Mas essa habilidade, mesmo sendo excepcional, não foi capaz de poupá-las de uma vida repleta de sofrimentos e provações. E a melhor forma de encerrar esse episódio é parafraseando o E.E. Lewis, o primeiro a noticiar os acontecimentos sobrenaturais envolvendo as irmãs Fox em 1848. O tempo provavelmente dirá se essa é uma visita do mundo espiritual ou apenas uma farsa. Nesse momento, deixaremos que você decida no que acreditar. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.